A guerra acaba em 1945. Essa aí é uma foto clássica, é a conquista de Berlim pelo Exército Vermelho e não pelos Estados Unidos, né? O Exército Vermelho foi o primeiro a entrar em Berlim e a conquistar Berlim. Para nós, os ocidentais, né, da Alemanha Ocidental para cá, todo esse lado passa a ser influenciado pelos Estados Unidos da América. Então, os nossos livros contam que os grandes vencedores são os americanos e que os filmes todos que nós assistimos também, né, nos contam isso. Isso faz parte de uma colonização que a gente começou a ter depois de 45, quando surge a educação física pedagogicista. Então, nós vamos agora para o nosso terceiro momento. Então, primeiro o higienismo, segundo o militarismo e agora o pedagogicismo. Ou seja, tudo que vinha da América era muito bom. Eles passaram a ser os nossos novos colonizadores. Então, a Coca-Cola, James Dean, Marilyn Monroe, Elvis Presley, o rock and roll, a lambreta, andar com uma jaqueta preta porque o James Dean fazia isso. Nós passamos a viver tal qual os americanos. Então passamos a ter uma grande influência do liberalismo americano. Então a tendência pedagogicista ela tem essa característica, uma influência muito forte dos Estados Unidos da América. Ele passou a ser o país mais poderoso do Ocidente. Então nós tínhamos aí a partir de então essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética, e nós aqui passamos a ser influenciados por tudo que se passava nos Estados Unidos. Então as pessoas estavam cansadas de ditadura. Hitler tinha se suicidado, Mussolini foi enforcado, jogaram a bomba atômica lá no Japão, Hiroshima e Nagasaki, e as pessoas estavam cansadas, muito cansadas de regimes totalitários. E os Estados Unidos, com toda a sua democracia, com toda a sua possibilidade de liberdade, apesar do consumismo, ele passa a influenciar todos esses países. Nos Estados Unidos, nós temos uma figura nesse período muito importante, de um grande pedagogo, um grande pensador da área da educação, que é o John Dewey, né, que traz aí a escola nova. Então, uma escola que agora, já cansada da ditadura, cansada da guerra, uma escola onde os alunos possam ter vez, onde os alunos possam participar, uma escola realmente pedagógica em todo o seu sentido. Uma escola voltada para os princípios da educação. Então, lá nos Estados Unidos, as escolas começam a ser influenciadas pelo pensamento de John Dewey, e aqui no Brasil, nós também passamos a seguir esse pensamento, né, chamado o período da escola nova. Aqui no Brasil, nós tivemos, nesse período de 1945 a 64, que é dessa tendência, a tendência pedagogicista, nós passamos a ter aí uma grande figura de Juscelino Kubitschek, um governo mais voltado de centro-esquerda, a gente pode dizer assim, se fosse hoje, né, e ele começa a pensar na escola. No governo de Juscelino Kubitschek, nós tivemos um grande impulso para as escolas. Muitas escolas foram criadas. Foi dado um fortalecimento à escola pública, né, tentando levar a escola para todos. Então, houve este momento. Bom, e a educação física? Nesse período, ela passa por um momento em que os cursos de educação física começam a se proliferar, muitas pessoas começam a estudar a educação física, e nesse período, também baseado pela Escola Nova, de John Dewey, a educação física começa a querer fazer parte da escola. Então, bom, agora nós não queremos mais como era só na época do higienismo, como era só na época do militarismo. Nós queremos agora fazer parte da escola. Então a gente quer fazer parte da reunião, nós queremos ser uma disciplina tal como o Rui Barbosa falou lá atrás, equiparada a todas as outras, participar das reuniões de pais, de mestres, fazer planejamento, avaliação. A gente quer ser a educação física da escola. Então esse foi uma luta muito legal nesse período. Por isso que nós chamamos aí educação física pedagogicista. Ela se volta realmente para os princípios da educação. Mas tivemos um grande problema, porque nesse período, passando aqui no slide, a escola também não sabe o que fazer com a educação física. Então, se nós tínhamos, no período higienista, uma educação física que trabalhava basicamente com a ginástica calistênica,
na militarista, que trabalhava só com a ginástica calistênica e exercícios militares. Quando passa para pedagogicista, os conteúdos vão aumentando. Então nós temos agora ginástica calistênica, exercícios militares que nunca deixaram de acontecer, mas agora surgem, voltando aqui o slide, surgem os jogos, o desporto, principalmente o desporto praticado nos Estados Unidos, o basquete e o voleibol. O futebol é uma raiz nossa, mas ele começa a surgir também na aula de educação física nesse período. E claro, alguns jogos, algumas brincadeiras. Mas o forte continuava sendo esses daí. Então, a ginástica, exercícios militares e o desporto. Bom, voltando, a escola não sabe o que fazer com a educação física. Então, a escola se pergunta, gente, o professor de educação física, ele mudou, ele não quer mais ficar só ali dando aula como era no higienismo e no militarismo, ele quer fazer parte. O que é que nós vamos fazer com a educação física? E surgiu algo naquela época que nós temos até hoje. É uma forte herança da educação física pedagogicista. Para incluir a educação física na escola, se tem uma grande sacada. Bom, vamos colocar o professor de educação física na escola, até porque ele é um cara que ajuda em tudo, ele faz tudo. E o professor de educação física agarrou a oportunidade, ele tinha que entrar na escola, ele achava que aquilo talvez fosse uma porta de entrada, e ele começa a fazer tudo na escola. Dia dos pais, chama o professor de educação física. Dia das mães, professor de educação física faz uma musiquinha lá, as meninas, os meninos vão dançar e vão cantar para as mães. Natal, professor de educação física vai ser o Papai Noel. Dia do Índio, professor de educação física. São João, professor de educação física vai ensaiar lá a festa todinha, com todas as coreografias, a quadrilha de São João. Então, esse centro vivo nós herdamos até hoje. Muitos de vocês já devem ter passado por situações como eu passei também. Eu me lembro uma época que eu fui professor de educação física na escola durante 16 anos. Por isso que eu acho que a nossa conversa aqui é muito de professor para professor. Eu estou na universidade desde 2003, então já se vão aí também 17 anos. Mas estive na escola durante 16 anos, antes de ir para a universidade. Né? Dei aula na educação infantil, fundamental, média, educação de jovens e adultos, então me sinto muito à vontade para falar de educação física na escola. E eu passei por essa herança aí, essa herança do centro vivo da escola. Eu me lembro que uma vez eu estava numa escola do estado e a diretora, depois de me pedir várias vezes e ficar me anunciando a passagem dos meses, professor, estamos em julho, professor, em junho, professor, estamos em julho, professor, estamos em agosto, e eu sem entender, eu fui perguntar para ela, para a diretora. Ela disse, não, é porque estamos chegando em setembro e até agora eu não vi o senhor ensaiar a marcha do 7 de setembro. Eu disse, olha, eu não fui formado para isso. Mas por quê? Porque isso é uma herança da educação física. Isso era quase que, não, e quem faz isso é o professor de educação física. Então foi uma herança da educação física pedagogicista.